Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori para o nosso tradicional pré-jogo, jogo de amanhã contra o Internacional lá no Beira-Rio. Bom, para alguns de vocês então seria aqui no sul, mas lá em Porto Alegre. Antes do nosso pré-jogo, dando aquele recadinho, se você não é inscrito, gente, por gentileza, se inscreva, aí ative o sininho aí para as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu palpite para esse jogo. E é um pré-jogo bastante mais tranquilo do que foi contra o Fortaleza. O Santos chegou aí muito pleno, muito lindo nos seus 45 pontos, quase matematicamente livre do rebaixamento e podendo conseguir aí, caso empate, né, acho que um pontinho já seria o suficiente para o Santos ficar matematicamente garantido na Série A do ano que vem. Vai ser um jogo bom nesse sentido, mas com muitos desfalques. Então já vou aqui falando da escalação. O Santos que não vai ter nem o Marcos Guilherme. Interessante, o Marcos Guilherme é um cara muito esperto nesse sentido, porque ele tomou o terceiro amarelo no jogo antes do Inter, nesse último contra o Fortaleza, e tinha feito a mesma coisa no primeiro turno, porque ele não poderia jogar contra o Inter de qualquer maneira, já que ele pertence ao Internacional e está por empréstimo aqui no Santos. Então, parabéns aí pro planejamento do Marcos Guilherme de conseguir tomar 3 amarelos sempre. O terceiro no jogo antes do Internacional. Então, Marcos Guilherme fora da partida. E Marinho e Diego Tardelli, que saíram no intervalo do jogo passado, eles não têm condições, eles vão ser poupados mesmo. Não sabemos se vai ser mais grave, mas de qualquer forma vai dar um bom descanso, já que o Santos só volta a campo na próxima segunda-feira, dia 6. Então eles vão ter um bom tempo aí de trabalho, eles já nem viajaram. O próximo jogo também é fora de casa, né, contra o Flamengo no Rio de Janeiro, mas talvez inclusive eles nem joguem, mas vamos ver como que desenrola aí esse desenvolvimento do DM. Mas a notícia que fica então é que o time que vai a campo é muito parecido, aquele time jovem, né, um time bastante jovem, muito parecido com o que foi a campo no segundo tempo contra o Fortaleza. Dou aqui a provável escalação que o Lucas Mussetti postou. Teríamos então João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Bosa, trio de zaga, Kaique excelente no último jogo. Madison na ponta, Zanocelo, Felipe Jonathan, Pirani e Lucas Braga. Então as duas pontas com Madison e Lucas Braga. O Madison que não jogou o jogo passado, se eu não me engano. E a volta aí do Gabriel Pirani como titular. Ângelo e Marcos Leonardo na frente. Então essa dupla de ataque bem jovem e bem talentosa. O Marcos Leonardo calou muitos críticos no último jogo. Fez os 2 gols, foi decisivo. E o Ângelo que fez um bom jogo também, no começo principalmente do jogo contra o Fortaleza. Achei que a apresentação dele foi boa, foi ousada, teve uns dribles. Então, esses são a provável escalação titular do Santos. Vou até dar uma pesquisadinha aqui para ver se já saíram os relacionados do jogo, os relacionados que já foram para Porto Alegre. O Santos está treinando no CT do Grêmio, tomara que não dê azar. Mas vamos só confirmar se vai ter mais Sandri aí no... Tô aqui com a Gazeta Esportiva também. Os relacionados então são Jandrei Diógenes para a reserva do João Paulo, Pará e Moraes para as laterais, Wagner Palha e Robson para a zaga, Camacho, Sanches, Balieiro, Sandri e Luizinho são as opções do meio de campo, e no ataque Raniel e Lacaba. Lucas Braga, Ângelo e Marcos Leonardo já são titulares. Então teremos aí de novo a possibilidade de entrada do Sandri. E eu acho que assim, o Santos vai muito mais tranquilo, de peso muito mais leve sobre as costas, depois dessa vitória contra o Fortaleza. Um Internacional que assim, fosse umas rodadas atrás que o Santos tivesse enfrentado, eu até acharia que o Inter poderia dar uma ajudinha aí para contribuir para o rebaixamento do Grêmio. Eu lembro que o Inter não só vem de 3 derrotas, perdeu para o Fluminense na última quarta-feira, perdeu para o Flamengo em casa e antes perdeu para o Cuiabá, mas o Inter também perdeu para muitos desses times próximos da zona do rebaixamento, né? Perdeu para o Cuiabá,
perdeu para o Juventude, perdeu para o São Paulo. Então o Inter ele tem feito jogos ruins contra esses times, assim. Eu particularmente acredito que contra São Paulo e Juventude ele até tirou um pouco o pé, porque aparentemente é muito importante dentro da rivalidade do Grenal que o Grêmio caia. E o Inter tá fazendo de tudo, inclusive os torcedores estão pagando ingressos para os adversários lotarem seus respectivos estádios contra o Grêmio. Coisa que aconteceu nessa última sexta-feira, virou notícia aí de torcedores do Internacional pagando ingressos para os torcedores do Bahia encherem o estádio, e acabou funcionando. O Bahia venceu o jogo contra o Grêmio por 3-1. O Grêmio numa situação aí praticamente rebaixado, muito difícil escapar. E o Santos aí já chega numa posição em que, claro, o empate seria bastante bem-vindo, por ser fora de casa. O Santos não tem mostrado bons jogos fora de casa. Mas caso conseguisse uma vitória, o Santos passaria o Inter. E o Inter está aí numa luta por uma pré-Libertadores. O Internacional hoje é o 9º com 35 jogos e o Santos 11º com os mesmos 35 jogos. O América Mineiro tem 45 pontos com 34 jogos, mas o Santos com 45 e o Inter com 47 estão muito próximos. E o Atlético Paranaense vai saber, né? Ele joga hoje contra o São Paulo, vai ser um jogo bem interessante, mas ele já tem uma vaga para Libertadores. E com a Copa do Brasil e caso o Atlético Mineiro ganhe, né, abre mais uma vaga, e aí vai ter mais uma vaga da final da Libertadores, que também vai ser um brasileiro. Essa pré-Libertadores vai até o 8º lugar. Caso o Santos conseguisse uma vitória, chegaria a 48, e o 8º lugar hoje é do Ceará, que tem 49. Então, seria possível, eu não acho que seja o momento de ficar pensando nisso, mas caso aconteça uma vitória, já daria para olhar para cima da tabela de uma maneira bastante mais confiante. Então, esse é o time provável do Santos. É uma escalação que eu particularmente gosto. É claro que o Inter é um time bastante talentoso. Tem Tyson, tem o Yuri Alberto. Mas é um Santos que a gente sabe que tem talento. Eles podem ter problemas. Eu imagino que a torcida do Inter vai mais fazer festa contra o Grêmio, assim, do que efetivamente empurrar o time para a vitória contra o Santos, porque o torcedor é meio assim mesmo. Eu acho que eles estão muito curtindo esse momento do Grêmio. Eu lembro que circulou até um tweet de um torcedor do Inter falando que o Inter precisava entregar para o Juventude e entregar para o Santos. Feito isso, e ganhar o Grenal. Como ele já ganhou o Grenal e já entregou para o Juventude, ele podia só entregar para o Santos e dar férias para todo o elenco. Então eu acho que para a torcida do Inter, até a vaga na pré-Libertadores não é tão interessante quanto a queda do Grêmio. Imagino que seja interessante, mas nem tanto. Como o Santos já está um pouco mais longe, eu não acho que o Inter vai dar tanta força assim, mas talvez não tenha tanta motivação, né? Não sei exatamente como que vai estar a cabeça dos torcedores do Inter mesmo, né? O jogador vai ter lá para tentar ganhar, né? Principalmente se o Yuri Alberto jogar, que a chance de tomar o gol do Yuri Alberto é muito grande, porque a lei do ex, fora de casa inclusive, atua muito forte contra o Santos. Mas acho que esse é um jogo que a torcida do Santos pode assistir assim, eventualmente com a derrota ficar triste, né, se não mostrar um futebol bom, mas muito mais para ver como é que esses garotos, Kaique de novo, Pirani, Marcos Leonardo voltando, Ângelo, como é que eles vão encarar um estádio cheio com uma torcida contrária, né? Já foi bastante ruim no jogo contra o Corinthians, meio que é um consenso que eles sentiram a pressão, sentiram a animosidade, mas era um clássico também, aí a motivação do Corinthians é parecida com a do Inter contra o Grêmio. Então vamos ver como que eles vão atuar aí, mas eu acho que é um jogo em que eles podem atuar de maneira muito mais tranquila, muito mais leve, e talvez até com a torcida do Inter mais preocupada com a situação do rival. Certo, pessoal? Então esse é um pré-jogo bastante tranquilo, um pré-jogo bastante rápido, bastante aliviado depois dessa vitória contra o Fortaleza. E no mais é esperar e observar muito essa atuação desses jovens, né? Acho que é o mais importante nesse momento. E vindo um resultado positivo, que não seria
que seria muito, muito, muito bem-vindo. Aí a gente pode começar a discutir esses próximos 2 jogos para ver o que é que acontece mais pra frente. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso vídeo. Muito obrigado aí a todos os nossos inscritos. Estamos crescendo, muito feliz aí com o aumento de inscrições. E aí, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aí, dá essa força pra gente, é de graça. Deixe seu like e comente o que você acha que vai acontecer nesse jogo, dê o seu palpite, fale o que você acha que os jovens irão fazer aí nesse novo desafio, nessa nova partida. Certo, pessoal? Então, amanhã, 7 da noite, deixa eu só confirmar aqui como que vai ser a transmissão. Eu acho que vai ser só pelo Premiere. 7 da noite é um horário bem ruim, talvez o Sport TV faça. Não tenho muita certeza. Mas deixa eu só confirmar aqui se já saiu em algum lugar. Eu nem me lembrei. Premiere na TV fechada, exatamente. Então, para você aí que conta com o Premiere ou a sua forma de assistir os outros jogos, fica aí a dica. Amanhã, 7 da noite, horário horrível, né? Bem ruim, mas é o que temos para hoje. E para cima deles. Abraço.